Estamos aqui hoje, mais uma vez, abrindo um trabalho, uma leitura bíblica. A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus está libertando, está abrindo esse trabalho. Presidente Apóstolo Fernando, vice-presidente Simão Cordeiro de Farias. Estamos num trabalho muito pesado, que é ler a Bíblia toda. Já vou em 1884 páginas. Estou terminando a Bíblia. Se Deus quiser e o Espírito de Deus quer. E Maria, mãe de Jesus, também quer. Porque o cara que fala de Maria, ele não tem entendimento bíblico. Ele é cego. Maria é a mesma coisa de Paulo, a mesma coisa de João, a mesma coisa de Davi. Ela é da mesma descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se vocês não entendem, viu, crente? Passa a estudar mais a Bíblia. Quando ele fala assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. O anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que disser que descer de Jerusalém a Gaza, este se achar deserto. Olha, gente. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Vai para o 27 agora. Filipe se levantou e foi. E havia um etíopio, Eneco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopios, o qual era superintendente de todos os teus tesouros. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém. Ele tinha vindo o quê? Adorar em quem? Em Jerusalém. E estava regressando aos seus pais. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe. O Espírito disse a quem? A Filipe. Esse aqui é o Espírito Santo. Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Repare, viu? Presta atenção, povo. Presta atenção, povo burro, que não quer ler a Bíblia. Sabe quantos vocês vão entender a palavra? Nunca. Porque o pai dos burros está na Bíblia. Não é, professor Carlinhos? Verdade. Ou está onde? Está escrito na minha testa? Quando ele diz, ó, correndo para lá, Filipe ouviu que um homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? O senhor entende o que está lendo? É igual nós aqui. Nós entendamos. Bora, meninas, vem para cá. Nós entendemos o que nós estamos lendo? Ó, ele respondeu: como poderia entender se ninguém me explica? Olha aí, povo de Deus, pastores idiotas que não estão explicando a Bíblia ao povo. Olha a Bíblia dizendo aqui, ó. Ele respondeu: como poderei entender
se ninguém me explica? Como é que o povo vai entender, pastor, a palavra, se vocês não estão explicando? Padre, convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem das Escrituras que estava lendo era esta. Olha, o que era que eles estavam fazendo? Lendo o quê? As Escrituras. Simone, foi levado como velho ao matador. Olha, foi levado como ovelha ao matadouro, como um cordeiro mudo diante de seus tosqueador. Ele não abriu a boca. Quem foi esse? Jesus. Jesus foi levado à cruz. A cruz não, que o nome não é cruz, está errado. Ao madeiro. Quando ele disse assim, ó. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Olha, gente, olhe, e quem está me ouvindo aí, veja se tem nenhuma passagem na Bíblia que eu vou lendo até agora que ele diz: eu vim salvar o mundo. Não tem. Ele diz: eu vim salvar Israel. E Israel não é o mundo. Israel é um país. É uma geração deles. Então, o Enéclo disse ao Filipe: peço que você me explique quem se refere à profecia, ao profeta. Fala de si mesmo ou de outras pessoas? Está vendo que ele era doido para entender o que Deus estava falando. Então Filipe explicou, começando com estas passagens das Escrituras: anuncio-lhe a mensagem de Jesus. Quer dizer, aqui está falando que o quê? Que ele está anunciando o quê? A mensagem de quem? De Jesus. Segundo pelo caminho, chegaram a certo lugar, onde havia água. Então o Enéclo disse: eis aqui água. Eis aqui o quê? Água. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Água. Eis aqui o quê? Água. O que pedes? Que eu seja batizado. Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A palavra está sendo muito bem pregada e muito bem explicada. Está ou não está, professor Carlos? Está sim. Não entende quem não quiser, quem é burro, que não quer ouvir a palavra. Isso aí. Então mandou parar a carruagem. Ambos desceram a água. E Filipe baixou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe.
Ei, bonitão. Senta aqui. Oi, irmão, vem pra cá, esse casal, você tá aí juntinho. Olha aqui, presta atenção, viu? Isso aqui é onde você tem que entender. Olha aqui, ó. Olha aqui. O Espírito do Senhor arrebateu Filipe e o inóculo não o viu mais. Este foi segundo o seu caminho, cheio de alegria. Quer dizer, o Espírito Santo pegou Filipe e levou. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto e o seguido viagem evangelizava todas as cidades até chegado a Sacelia. Gente, presta atenção. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês estão tendo única chance na vida de ouvir a palavra de Deus ser bem pregada e bem explicada. Vocês não vão ter outra, não. Mas nunca. Onde ele diz assim: a conversão de Saulo. Quem é Saulo? Saulo era um bandido, matador de gente. Olha, é Atos dos Apóstolos, capítulo 9 agora. Saulo. Versículo 1. Saulo, respirando, ainda ameaça a morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguém que era do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Olha quem era Saulo. Saulo matou Estevão, a maior autoridade bíblica, pedrejou Estevão. Vamos lá. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz. Olha, repare, viu? Veja, essa luz já desceu em mim, ó, mas me trouxe bênção. Em mim. Ela desceu em mim. Só trouxe bênção lá em Garanhuns. A missão que eu fiz, que Deus mandou, e eu fiz. Eu dava 21 voltas numa pista de Cooper de 1,1 km. Já 1 quilômetro já dá 21 km. Dá 23, 24 km. Então dei 21 dias. No 16º dia desceu uma luz. Essa mesma luz aqui, ó. Enquanto seguia pelo caminho, aproximou-se de Damasco. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ele caiu por terra. Ouviu uma voz que lhe dizia: ó, gente, a Bíblia está me revelando muita coisa. Eu achei que me arrepiei todinho. Eu era matador de boi. Eu tinha frigorífico. Uma noite eu e um Vanildo lá, a gente foi matar um boi, faltou carro, e esse boi já estava preso para não matar. E quando derrubamos o boi no escuro assim, com luz de candeeiro, que lá não tinha luz, desceu uma luz do céu, clareou o chão todinho, as pedras nós via tudo, a faca clareou tanto que doía nos olhos da gente. Mas o boi já estava morto. Naquela hora ali era para mim ter parado, que ali foi um aviso de Deus. Olha a luz aqui. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Deus veio dar uma multada, né? Ele perguntou: Senhor, quem é você?
E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue, mas levante-se, entre na cidade onde lhe dirão o que você deve fazer. Porque, gente, se a gente olhar direitinho, Jesus não veio para os bons, não. Jesus veio por mal, errado. Não. Quando ele diz assim: os homens que viajavam com Saulo pararam, enmudecido, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão, abriu os olhos, nada podia ver, e seguindo pela mão, levaram para o Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comia e nem bebia. Gente, é melhor o cara vir para Deus por amor do que vir para dor. Mas muita gente está querendo vir pela dor. E o amor esquece. A visita de Ananias. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu. Ele, rapaz, é possível, Sara. O Senhor lhe apareceu em uma visão e disse: Ananias. Quem apareceu, Ananias? Deus. O Senhor é Deus, é Jesus. Aqui ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua, que se chama direita, e na casa de Judas procure um homem de Társio, chamado Saulo. Ele está orando. E uma visão viu entrar um homem chamado Ananias e pôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Quero água. Cadê Divaldo? Ó, gente, vocês aqui nesse lugar, nem pastor, nem padre conhece 1% do que eu conheço da de Deus. 1%. Porque eu já peguei fogo do meio das pernas para baixo. E eu pulava de noite na estrada, e cada vez que eu pulava mais o fogo crescia. E não me queimava nada. E eu tenho prova. E vou dizer outra coisa a vocês, pastorzinho. E rabo de beijo, idiota. Vocês vão pagar um preço muito alto. Muito alto. Vocês estão levando o rebanho de Deus em caminho errado. Já tem Deus pagando. Ah, citão. Ananias, porém, respondeu: Senhor, muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Porque Deus não é brincadeira, gente. Bota aí isso. Ó. Quando mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui em Damasco, ele tem autorização dos principados sacerdotes para prender. Quem é os sacerdotes?
os padres. Os padres davam ordem a Saulo para ele prender e matar os seguidores de Jesus. Todos os que invocavam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: leva o meu nome diante desse gentio, rei, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Olha, tá vendo? Terminei de falar que Deus tem. Vou repetir, viu? Vou repetir, viu? Para vocês ouvirem quem é Deus, viu? Leva o meu nome diante desse gentio, rei, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Aí ninguém está nas igrejas quer sofrer nada. Quer estar vivendo de vida boa, de carrão bonito, de casa boa, de paletó grande, bonito, de gravata de seda. Isso vale o que para Deus? Merda nenhuma. Nada, cabeleiro. Vale isso para Deus. Para Deus o que vale é você servir a Ele de todo o coração. Então Ananias foi e, entrando-lhe na casa, pôs as mãos sobre Saulo, dizendo: o que é que eu faço a vocês? Bota as mãos. Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá. Ó, repare, viu? Provar que não é Senhor. Ó, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. O que é que ele quer dizer aqui? Batizou pelo Espírito Santo, levantou ele, aí ele pensou que ia ficar numa boa, de jeito nenhum, mas não fica mesmo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo uma coisa parecida com escama, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer sentiu-se fortalecido. Ó, muita gente vem aqui para esse ministério pensando que aqui é bom, aqui é coisinha, não é não? Aqui o negócio é pesado. Aqui Deus fala. E fala falando. Saulo em Damasco. Saulo permaneceu em alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele era o filho de quem? De Deus. Passou de procurar Jesus e Deus para matar. Agora o bicho pegou para o lado dele. Ele agora vai sentir na pele o que é Deus, quanto vocês também, se não fizerem a vontade de Deus. Está ouvindo, dona? A senhora está ouvindo o que eu estou lhe dizendo? A senhora é muito nova, tem tudo na vida para ser grande. Só observar. Ó. Todos que eu via, Saulo estava atônitos e dizia: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Exterminar quer dizer matar. Veio para cá precisamente para prender e levá-los ao principado dos sacerdotes.
Saulo, porém, mais e mais se é fortalecido e confundia os judeus que moravam em Damasco, de mostrador que Jesus é o Cristo. Jesus é o quê? O Cristo, mas não é o Salvador da gente. Mentira. Mentira. Jesus não veio para salvar o mundo, Jesus veio para salvar Israel. A ele. Olha, pegou logo quem? Saulo. Saulo escapa dos judeus. Ó, já passou a ser perseguido e ser odiado por quem? Pelos judeus. Porque protegia Jesus. Descorrido muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas eles ficaram sabendo que no plano deles, dia e noite, guardava também os portões da cidade para matar. Mas os discípulos de Saulo tornaram de noite e colocaram no cesto e desceram pela muralha. Quer dizer, passou a ser perseguido, para ser o quê? Perseguido. Mas não era para estar servindo a Jesus? Não era para ser protegido? Nunca. Ele vai pagar o preço que ele tiver fazendo de errado. Isso é qualquer um de vocês. Estão ouvindo? Qualquer um da gente. Somente eu, que sou pregador e dirigente da palavra. Tem que andar na verdade. Saulo em Jerusalém, em Tarso. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele e não acreditando-lhe que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos. Custou-lhe como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E ficou com ele em Jerusalém. Entretanto, saiu pregando e exaltamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenitas, mas ele procurava matá-lo. Quando isto chegou aos conhecimentos dos irmãos, levaram Saulo até Cesárea e dali enviaram para Tarso. Está vendo? Passou de quê? Passou de ser perseguidor para ser o quê? Perseguido. Está ouvindo, moço? Está ouvindo, não está? Se Deus tem uma obra na tua vida, Ele te bota na linha. Que é melhor ir para a linha por amor do que pela dor. Quando Ele diz assim, a igreja cresce. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no amor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Crescia em números. Quer dizer, por que as igrejas aí não estão crescendo? Elas estão diminuindo. Porque eles perderam o rumo da palavra. Eles perderam a decência, o cheiro da palavra de Deus. Aí levaram vocês para a confusão. Eles têm culpa do que está acontecendo.
Porque ele só prega, Deus não faz mal a ninguém, né? Não é salvo. Não é salvo. Vamos lá que vocês vão ver coisa, viu? Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enias, que havia 8 anos fazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enias, Jesus Cristo cura você. Levanta-se e arruma a sua cama. Ele imediatamente levantou. E todos os habitantes de Lida e da região de Saron vieram e Enias e se converteram ao Senhor. Converteram a quem? Ao Senhor. Não foi a igreja, não. Aqui não fala nenhuma igreja. Aqui fala você tem que se converter é a Deus. Nós estamos aqui, eu estou fazendo live. Eu estou mandando para o mundo inteiro. Eu estou recebendo vocês aqui pelo coração que eu tenho de Deus para pregar para vocês, não é para mim. Eu estou fazendo live. Estou fazendo para 2.000, 3.000 pessoas. Quando se eu só tivesse com a igreja só estava fazendo para esse tipo de gente. E o mundo não está ouvindo a palavra certa de Deus. Concorda comigo? Ou não concorda? A ressurreição de Dorcas. Então, Jope havia um discípulo chamado Tabita, nome este que traduzido é Doca. Ela era notável pelas boas obras, esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de lavarem, puseram-lhe o corpo em um quarto do andar superior. Quando Lida ficava perto de Jope, os discípulos enviados que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com ele. Quando chegou lá, eles lá levaram ao quarto do andar superior todas as viúvas e cercaram, chorando, e mostraram túnicas e vestido que Dorcas tinha feito enquanto estava comigo. Gente, olha aí, prova. Aí, juntinho de você. Aí, irmão Carlinhos, comedor do Carlinhos. Diga, irmão Carlinhos, se você não sabe que nós ressuscitamos um menino. Com certeza. Lá em Santo Sé, lá no projeto Cantinho. Mas Pedro mandou que todos saíssem sem ajoelho. Mas Pedro mandou que todos saiam e se ajoelhem e orem. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. E ela tanto lhe a mão junto a ficar em pé. Chamado os santos, especialmente as viúvas,
apresentou a vivo. Estou se tornando conhecido em toda a cidade de Jope. Muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simeão. Gente, tudo que a Bíblia fala aqui eu já fiz no nome de Jesus. Tudo. Eu provo. Vocês que não acreditam, crentes, eu e mais de 40 pessoas vimos Maria no céu, ao vivo e a cores, em pé. Foi não, professor Carinho? Isso mesmo. E eu pensava que era Jesus, e não era não. Era Maria. Porque Maria é santa. Porque o próprio Deus disse que Maria é o quê? Santa. Santificar-se. Aí vão dizer aí que eu sou católico. Sou não, sou evangélico. Só que eu não minto igual a vocês. Eu falo a verdade. Eu não minto. Eu não tenho precisão de mentir. Eu tenho precisão de pregar o que está dentro do evangelho que vocês não estão fazendo. Vocês não estão fazendo. Capítulo 10. Em Cesárea morava um homem chamado de Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamado Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitos esmolas ao povo, orando sempre a Deus. Um dia, por volta de 3 horas da tarde, durante uma visão, durante o quê? Uma visão. Que hora foi que a visão estava lá? 4 horas e pouco. Olha aqui, terminei de falar, Deus terminou de responder. Uma visão. Esse homem viu claramente o anjo de Deus, que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fechando nele os olhos, possuído de temor, perguntou o que o Senhor, e o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória. Quer dizer, as orações dele e as esmolas dele subiu para onde? Do céu. E Deus recebeu. Diante de Deus agora envie mensageiro a Jope. Mande chamar Simeão, que tem chamado de Pedro. Ele sai hospedado com Simeão, curtidor, cuja residência está situado à beira do mar. Logo que o anjo do que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos, soldado piedoso, dos que estavam ao seu serviço. Depois de lhe explicando tudo, mandou que fosse a Jebes. Gente, olha a Bíblia todinha, leia todinha, se vocês vão ver essa passagem que eles criaram aí, que Jesus veio para salvar o povo. Não tem. Jesus veio para salvar Israel. E quem vem julgar é Deus. No dia seguinte, enquanto eles viajavam, já estava perto da cidade de Jebes. Pedro subiu ao terraço por volta da meio-dia,
afino orar, estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um cesto, desceu e viu do céu aberto, e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era debaixo da terra. Pelo contrário, ponto contento todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e as aves do céu. E ouviu uma voz que se abriram a ele: levante-se, Pedro, mate e come. Quer dizer, coisa que não era certa de Deus. O anjo mau mandou para Moisés, para Pedro, o quê? Cai fora da presença de quem? De Deus. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada do que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, aquele objeto foi levantado de volta para o céu. Quer dizer, Pedro teve a honra, que é isso? Pedro teve a honra de quê? De a comida vir do céu para ele. Mas como ele tinha feito propósito a Deus de não comer aquilo ali, os enviados de Cornélio chegaram a Jefes. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que um homem enviado por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simeão, para junto à porta, chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simeão, que também se chamava de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão do Espírito, lhe disse: então há 3 homens à sua procura, portanto levante-se e desça e vá com eles, sem excitar, porque eu os enviei. Quem chegou a ele? O anjo de Deus. Vou repetir. Então, capítulo 2. Portanto, levante-se, desça e vá com ele, sem excitar, porque eu enviarei. Então Pedro desceu e disse àquele homem: eu sou a pessoa que vocês estão procurando, o que os traz aqui. Então disseram o centurião Cornélio: homem reto, temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo, amado e chamado de você, para a casa dele, ouve o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os, entrou, hospedou. No dia seguinte, Pedro se aproximou-se e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Chipre foram com eles. E no dia seguinte, Pedro chegou a Cesárea.
Cornélio estava esperando por ele, tendo reunido os seus parentes, os amigos íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, e adorou. Mas Pedro levantou-se, dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. É como muita gente já chegou junto de mim, até botando chapéu na minha cabeça, para botar na cabeça dele, não, estou atrás, tira essa porcaria daqui, eu sou igual a você, não tem diferença. Não é como muitos aí que estão vendendo fitinha, vendendo franela, dizendo que é de Deus, vendendo caroço de feijão. Eu falo mesmo, que é errado. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitas reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: você também sabe que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele, mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamou, vem, se vacilar, e agora pergunto: por que motivo você mandaram me chamar? Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias que mais ou menos por esta hora, às 3 horas da tarde, eu estava orando em minha casa, de repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupa resplandecente, que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e aos seus esmolas foram lembradas na presença de Deus. Enviei, pois, alguém a Jope e mande chamar Simeão, que também se chama de Pedro. Ele está hospedado na casa de Sião, curtidor, à beira do mar. Portanto, sem demora, mande chamá-lo. A voz fez muito bem, vim agora. Estamos todos aqui na presença de Deus. Estou pronto para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. Então, gente, nós aqui estamos reunidos na presença de quem? De Deus. Está ouvindo, jovem? Está ouvindo, tá? Na presença de Deus. Não estamos aqui gritando nem berrando, não. Nós aqui estamos falando de Deus, falando da palavra de Deus. Agora, já vai 1888 páginas, 1898 páginas. Aonde foi que Deus mandou louvar? Essa gritaria, essa berraria que eles fazem aí. Aonde está na palavra? Porque ele mandou proibir Davi de fazer tanta zoada. Deus mandou. Pedro prega na casa de Cornélio. Então Pedro começou a falar, ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com facilidade. Quer dizer, Deus não tem diferença de uma prostituta, de um viado, de um ladrão, de um matador de gente. Deus não tem isso. Aqui, ó, que ele disse. Reconhece por verdade que Deus não trata as pessoas com facilidade. Pelo contrário, qualquer nação, aquela que teme e faz o que é justo e lhe aceitável,
Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o Evangelho. Anunciando o quê? O povo está anunciando o Evangelho aí? Não dá. Não dá. A paz por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos vocês. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, em todo comerciador, na Galiléia, depois do batismo que João pregou? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Olha, Deus, olha, repare, viu? Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Quem foi que ungiu? Deus. Até ali, até o batismo, Jesus não era homem como qualquer outro. Como pode Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, que Deus estava com ele. Nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra. Dos judeus em Jerusalém, depois ele o mataram, penduraram no madeiro. Não é cruz, não, é madeiro. Mas Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifestado, e não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidos por Deus. Está vendo? Testemunho que fosse escolhido por quem? Não é todo mundo. Está vendo, irmão Carlinhos? Não é todo mané dizendo, eu sou da igreja de Deus. Mentira. Vamos plantar batata, rapaz. Isto a nós que comemos e bebemos com ele. Depois que ressurgiu dentro dos mortos, Jesus mandou pregar ao povo o testemunho que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo que nele crê receba ressurreição dos pecados. Tem que crer. Ele não mandou ninguém aqui dizer, não, eu vim para salvar alguém, não. Ele veio para julgar, ajudar a julgar Deus. O Espírito Santo desce sobre os gentis. Enquanto Pedro falava esta palavra, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouvia mensagem, os fiéis que era da circuncisão, que tinha vindo com Pedro. Admiravam-se porque também sobre os gentis foi determinado o dom do Espírito Santo. Quer dizer, o dom do Espírito Santo, ele foi determinado para todas as pessoas. Não tem expressão de pessoas. Pois ele os ouviu falar em línguas, engrandecendo a Deus. Então Pedro disse, será que algum poderá recusar água e impedir que seja batizado este que, assim como nós recebemos o Espírito Santo? Todo mundo aqui pode ser batizado pelo Espírito Santo. Como já tem aqui em casa várias pessoas batizadas. Ele não deu expressão de pessoas. Terminando. Ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que
permanecesse com ele por alguns dias. Amém. A defesa de Pedro, capítulo 11, mas amanhã em diante. Gente de Deus, nós pregamos 1 hora, falta 5 minutos para terminar. Que é a hora que eu paro, todos os dias. Já vamos em 1890 páginas, sem perder um dia. Não vem quem não quer, mas todo dia tem palavra de Deus. Todo dia tem gente curada. Ó, aqui Deus tem um trabalhar para fazer muito de vocês. Eu não chamo vocês nunca para ser crente. E nem para ser evangélico, porque Deus não está mandando. Sim, eu digo, obedecer a quem? A Deus. Você está no caminho certo. Se você não obedeceu a Deus, você vai obedecer a quem? Ao diabo, é? A Satanás, é? Porque quem não conhece Satanás, eu vou dizer quem é ele agora. Lá no livro de Moisés, fala muito bem de Satanás, para quem não entende. Esses crentinhos que são metidos a arrochados, que são coisas. Quando Moisés foi buscar no Monte Sião, Sinai, as tábuas das 10 leis, quem foi que ele encontrou lá? Deus. Mas Deus estava onde? Dentro do fogo. E do outro lado estava quem? As trevas. Deus passeava no fogo e Deus passeava nas trevas. Aí é onde tem a história que Deus tem o Espírito de Deus, do Espírito Santo no lado dele, também como tem o Espírito das trevas do outro lado dele. Porque Satanás, quando foi atacar Jó, ele foi falar com quem? Ele foi falar com vocês? Ele foi falar com quem? Com Deus. Ele foi pedir a Deus o quê? Se podia atacar Jó. Como ele pede para atacar vocês. Se você estiver na presença de Deus, ele ainda lhe dá uns contravapor para você se orientar. Depois Deus tira ele. Mas esse crente sem vergonha que está por aí dizendo que Deus não tem, Satanás não tem poder de atacar ele, está mentindo. Satanás tem poder de atacar quem ele quer. Se ele não tivesse, ele não tinha seguido, ele não tinha mexido com Jesus. Ele tinha mexido. Com Jesus também. Também. Com Pedro. Com Judas. Com Josué. Por que o macumbeiro não existe? Porque existe, a Bíblia diz que a feitiçaria não se acabará nunca. Ele existe porque Deus abriu espaço para ele fazer. Porque ali é onde Deus vai saber se você gosta dele ou gosta de Satanás. Ele ali vai saber. Se você for para o lado da macumba, você gosta de quem? De Satanás. Se você for para o lado de Deus, não é religião não, porque ele aqui não fala em religião não. É mentiroso. Ah, minha igreja, provavelmente Assembleia de Deus. Minha igreja foi Deus que deixou. Mentira, deixa de ser mentiroso, sem vergonha, safado. Vocês são bandidos, mentirosos, vocês estão enganando o povo. Por quê? Quantos mil anos tem a igreja Assembleia de Deus? Ou a igreja evangélica? 500 anos. O mundo está quantos mil anos? Segundo diz 3 milhões de anos, 2 milhões e meio. Agora diga que a igreja católica
ela veio do começo, ela veio. Porque quem é os sacerdotes? Não é os padres. Quem era que julgava o povo? Não eram os padres. Quem mandou matar milhões de pessoas não foram os padres? Quer dizer que é mentira? Quer dizer que é mentira? Então aqui está mentindo a Bíblia. Os padres não é religião. O padre é uma seita. Eles são tão miseráveis que eles ainda hoje aceitam imagem, escultura, que é proibido por Deus. Você não pode adorar. E santo existe. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, aqueles santos que estavam mortos subiram tudinho para o céu. Com Jesus. As covas se abriram e eles subiram. Mas está num bolo de barro, não. E eles não aceitam que Jesus... A prova é tão grande que a Bíblia fala que eles pagaram os soldados para dizer que Jesus não tinha ressuscitado. Quer dizer que a minha mentira venha para a Bíblia. Eu dou para o padre levantar um processo contra mim porque eu quero levantar para cima dele com a Bíblia. Vou tomar uma banda de uma igreja. Vê se eles falam alguma coisa de mim. Vê se eles se levantam alguma coisa para mim. Não se levanta porque eu estou dentro da Bíblia, eu estou dentro da lei, pô. Eu não rasgo a lei, eu não rasgo a Bíblia. Aonde eu chegar na presença do juiz, você falou que a igreja católica é assim, falei, doutor, está aqui, ó. O senhor sabe ler, não sabe que o senhor é juiz? Sei, então lê aqui. É verdade. E aí, o senhor vai me dizer o quê? Aí eu posso dizer, o senhor tem que prender esses vagabundos que estão aí mentindo. Estão fora da lei. E aí? Eles vão para vir para cima? Nunca. Nunca. Agora, se eu estivesse inventando coisas que são fora da Bíblia, eu estava errado. Como eles escondem em Maria. Os crentes não falam em Maria, diz que Maria é o cão, que Maria é isso. Não. Maria é uma mulher de Deus. Ela é da raça, da origem de Davi, de Salomão, de Moisés, de Jacó, de Israel, de José do Egito, que é outro Jesus, José do Egito. Foi vendido por 25 moedas de prata pelo próprio Simão. Abraão, que é a descendência de nós. Nós não tem nada a ver com aquele povo de lá, nada. Nós não tem nada a ver com Jesus, nós não tem nada a ver com o judeu, nem com o faraó, nem com a porra nenhuma. Nós estamos pregando a Bíblia porque não tem outro livro. Nós somos estrangeiros. Quem trouxe a mentira para nós foi os padres, os jesuítas. Quem estudou sabe. Porque tem muita gente que está aqui que estuda e não sabe nem quem é o jesuíta. Sabe, professor? É, professor? Oi? Na escola que vocês ensinam, alguém sabe o que é jesuíta? Não. Porque não existe livro de história mais, né? Não. Acabou. Acabou o livro de religião. Acabou. Quem trouxe a macumba, a feitiçaria para o Brasil? América do Sul? Os negros. Quem foi? Vindo pelos portugueses. Quem foi que veio? Os africanos. Vê se eles sabem. Tá bom, em nome de Jesus. Gostaram? Vocês também aí gostaram, gente? Quem gostou, dê aperto nesse coraçãozinho aí para ajudar o velho, para nós chegar a 50 mil. Bora, falta pouco. Teve muitas pessoas que mandaram boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês, sua família. Todos que mandaram o Pai. Aleluia, glória a Deus, irmã. Obrigado, meus Todos irmãos. que pediram oração. Obrigado, Deus te acompanhe. Eita, glória, aleluia. Feche o seu
Ó, você para aí. E é por isso que eu falo. Para isso aí. O Espírito Santo está aqui. Oh, glória, aleluia. Eita, aleluia. Oh, aleluia. Glória, bacanta, labachores. Oh, larabacana, bacana, canta, labarra, bacanta, labarra, bacanta, larala, bacanta, labarra. Ei, glórias, aleluia. Eita, labachore, labai, labacanta, larabacanta, labaracanta, aleluia. Minha palavra está sendo pregada correta. Esse homem é meu filho, verdadeiramente meu. Nada atinge ele. Ele prega a minha palavra a milhões e milhões de pessoas. Amém. Jesus, fecha os olhos, todo mundo. Receba a bênção de Deus. Deus, Tu és a minha vida, o meu poder, a minha sabedoria. Bota eu no caminho certo, Senhor. Não deixa nem que eu erre e nem peque. Se eu pecar alguma coisa, me perdoa. Pela carne, mas não é pelo Espírito. Que Deus abençoe verdadeiramente. Em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Por nós cada dia dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos cair em tentação, mas livre do mal. E teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Eu peço a vocês, o povo do Kawaii, o povo do TikTok, do Face, principalmente o povo do Kawaii, o povo que estão assistindo a live, assista os vídeos, me ajuda a chegar a 50 mil pessoas. Está faltando 8 mil. Cheguei essa semana a 40 mil. Eu peço a vocês, esclarecidamente, eu não estou pedindo dinheiro não. Eu estou pedindo que me ajudem. E com a live, olha a live, você me pede, todo dia olha a live. Já vai 1 hora e 10 minutos de live. Seu canal está sendo abençoado pela palavra de Deus. Eu acho que vocês acreditam em Deus, ou em quem vocês acreditam. Em nome de Jesus. Quem trouxe alguma oferta, alguma coisa, coloca aqui.